Capítulo 18 do segundo livro de Samuel. Davi passou em revista os soldados que estavam com ele e nomeou generais e capitães para liderá-los. Em seguida, enviou-os em 3 grupos, um sob o comando de Joabe, outro sob o comando de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e o outro sob o comando de Tai, de Gate. O rei disse a seus soldados: "Também vou com vocês." Os homens, porém, se opuseram. "O senhor não deve ir", disseram. "Se tivermos que recuar ou fugir, ou mesmo se metade de nós morrer, para eles não fará diferença. O Senhor vale por 10.000 de nós. Por isso é melhor que fique na cidade e nos envie ajuda se for necessário." "Farei o que acharem melhor", disse o rei. Assim, ficou junto ao portão da cidade enquanto os soldados saíam marchando em grupos de 100 e de 1.000. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, Abissai e Itai: "Por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade." Todas as tropas ouviram o rei dar essa ordem a seus comandantes. Então saíram para o campo e a batalha começou no bosque de Efraim. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi. Houve grande matança naquele dia e 20.000 homens perderam a vida. A batalha se espalhou por toda a região e morreram mais homens no bosque do que os que foram mortos pela espada. Durante a batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. A mula continuou a correr e o deixou ali, pendurado na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: "Vi Absalão pendurado numa árvore." "Você o viu?" perguntou Joabe. "E por que não o matou ali mesmo? Eu o teria recompensado com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro." Mas o soldado respondeu a Joabe: "Eu não mataria o filho do rei nem por 1.000 peças de prata." Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor, Abissai e a Itai: "Por minha causa, poupem o jovem Absalão." E se eu tivesse traído o rei e matado seu filho, certamente ele ficaria sabendo, e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim. "Não vou perder mais tempo discutindo com você", disse Joabe. Então pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão, quando ele ainda estava vivo pendurado na árvore. Em seguida, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir o exército de Israel. Atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda no bosque e sobre ela colocaram um monte de pedras, e todos os israelitas fugiram para suas casas. Quando ainda estava vivo, Absalão havia construído para si um monumento no Vale do Rei, pois disse: "Não tenho filho para dar continuidade a meu nome." Chamou-o de Monumento de Absalão, como é conhecido até hoje. Então Aimás, filho de Zadok, disse: "Deixe-me ir correndo dar ao rei a boa notícia de que o Senhor o livrou de seus inimigos." "Não", disse Joabe, "não será uma boa notícia para o rei saber que o filho dele morreu. Você pode servir de mensageiro em outra ocasião, mas não hoje." Então Joabe disse a um etíope: "Vá e conte ao rei o que você viu." O homem se curvou diante de Joabe e partiu correndo. Contudo, Aimás, filho de Zadok, insistiu com Joabe: "Não importa o que aconteça, deixe-me ir também." "Por que você quer ir, meu filho?" disse Joabe. "Não haverá recompensa alguma pela notícia." "Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim", implorou. Por fim, Joabe disse: "Tá bem, pode ir." Então Aimás pegou o caminho mais fácil, pela planície, e correu até Manaim, à frente do etíope. Enquanto Davi estava entre os portões interno e externo da cidade, o guarda subiu até o terraço sobre a porta, junto ao muro. Ao olhar dali, viu um homem correndo na direção deles. Gritou para avisar Davi e o rei respondeu: "Se está sozinho, traz boas notícias." Quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo na direção deles e avisou: "Outro homem se aproxima." E disse o rei: "Também traz boas notícias." "O primeiro homem corre como Aimás, filho de Zadok", disse o guarda. "Ele é um homem bom e traz boas notícias", respondeu o rei. Então Aimás gritou para o rei: "Tudo está bem." Curvou-se diante do rei com o rosto no chão e disse: "Louvado seja o Senhor seu Deus, que entregou os rebeldes que ousaram se levantar contra o meu senhor o rei." "E quanto a Absalão?" perguntou o rei. "Ele está bem?" Aimás respondeu: "Quando Joabe me enviou, havia grande confusão, mas não sei o que aconteceu." "Espere aqui", disse o rei, e Aimás ficou esperando ao lado. Então chegou o etíope e disse: "Tenho boas notícias para o senhor, ó rei. Hoje o senhor o livrou de todos que se rebelaram contra o rei." "E quanto ao jovem Absalão?" perguntou o rei. "Ele está bem?"
O etíope respondeu: que todos os inimigos do meu senhor o rei e todos os que se levantam para lhe fazer mal tenham o mesmo destino daquele jovem. O rei ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para outro, clamava: Ah, meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar! Ah, Absalão, meu filho, meu filho!